Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. Explosões em série num silo de uma cooperativa deixa 8 mortos no oeste do Paraná. Termina com 5 mortes a rebelião de detentos de um presídio de segurança máxima no Acre. O motim durou mais de 24 horas. Dados do Sistema de Alertas de Desmatamento na Mata Atlântica mostram que o problema aumentou no estado de São Paulo. E ainda, o mercado da cerveja cresce no país, mas nas fábricas falta mão de obra qualificada. Quinta-feira, dia 27 de julho, agora no Brasil TV. Já são 8 mortes na explosão de um silo que armazenava milho em uma cooperativa do interior do Paraná. Várias pessoas ficaram feridas e até o fim da manhã, pelo menos uma ainda estava desaparecida. A primeira explosão foi pouco antes das 5 da tarde, em um dos secadores de grãos da cooperativa. O fogo se alastrou e outros 3 secadores explodiram na sequência. Deu uma explosão forte, deu um vácuo aqui. Chegou a levantar essas películas aí do milho aí. Daí nós achamos que era um pneu de uma carreta. Quando nós olhamos, deu um clarão lá no fundo lá. E daí deu a segunda explosão mais para cima ali. Pedaço de madeira, estrutura voando no ar. Só vi correria só. Só gente correndo. A câmera de segurança de uma casa que fica a 1 quilômetro de distância captou o tremor causado pelas explosões. Esse caminhoneiro estava carregando uma carga de ração na unidade quando ouviu um barulho alto. Escutamos um estouro, todo mundo correu para ver o que era o estouro. De repente o segundo estouro, né? Aí é onde foi que já voou armas, pedaços de coisas para cima, terra, poeira, daí foi onde que todo mundo saiu correndo. 7 pessoas morreram na hora. As buscas mobilizaram bombeiros, defesa civil, SAMU e trabalhadores da própria cooperativa. 12 pessoas foram resgatadas e levadas para atendimento em hospitais. 5 pacientes em estado grave. Um deles foi um homem haitiano. Após 8 horas de buscas, os socorristas tiraram e resgataram ele com vida, mas o trabalhador morreu no hospital. Ele era funcionário da cooperativa que fazia um serviço no subsolo em um túnel de um dos secadores de grãos, que tem cerca de 200 metros de comprimento. Depois da explosão, os destroços da estrutura, grãos e terra caíram sobre quem estava lá dentro, dificultando o resgate. Com a explosão, as estruturas do túnel, né, são estruturas de concreto e muitas delas colapsou. Então, o túnel ficou obstruído. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar o acidente. Enquanto as buscas ainda acontecem lá dentro, 5 peritos já começaram a trabalhar para levantar informações que possam ajudar a identificar a causa das explosões. Vamos ouvir os sobreviventes, testemunhas, juntar vídeos de fora que já temos. E com certeza nós temos que dar uma resposta rápida à comunidade. A cooperativa agrícola Cevale é uma das maiores da América Latina. A unidade onde ocorreram as explosões recebe grãos de milho de agricultores da região e armazena em secadores para não estragar. Esse engenheiro explica que esses locais são ambientes confinados que se ramificam por baixo da terra e que o pó dos grãos que ficam no ar podem ter agido como combustível. Tendo bastante desse pó e pela movimentação intensa, pela circulação de produto todos os dias, essa é uma unidade, por exemplo, que trabalha 24 horas por dia, né? Você tem esse pó em suspensão, e aí o terceiro elemento para que ocorra a explosão é uma faísca, é um ponto de acender esse combustível dentro desse espaço fechado. E essa faísca pode ser por motores, uma faísca do motor, de parte elétrica, de várias coisas que existem nesses espaços. Você tem lá embaixo, nesses túneis de iluminação, motores, funcionamento, e pode acontecer. O presidente da cooperativa disse que o grupo faz um esforço para auxiliar as vítimas e as famílias dos trabalhadores. Nossas equipes continuam empenhadas em auxiliar o trabalho das equipes de resgate. Agora, estamos preocupados com as pessoas, mas uma equipe técnica está trabalhando para apurar as causas deste acidente. A Vanessa Navarro segue acompanhando as investigações da explosão, o estado de saúde dos feridos e a busca pelo funcionário desaparecido.
Bombeiros trabalham para resgatar uma pessoa que continua desaparecida após a explosão na cooperativa agroindustrial Cevale, aqui em Palotina, no oeste do Paraná. Equipes especializadas em resgate vieram de Curitiba e também seguem auxiliando nos trabalhos. 8 mortes já foram confirmadas. Vários trabalhadores também ficaram feridos, alguns tiveram alta, mas 9 ainda estão internados em hospitais de 4 cidades do Paraná, 6 deles em estado grave. Algumas vítimas tiveram que ser levadas com suporte aéreo para hospitais de referência em tratamento de queimados. Nós conversamos com uma das vítimas que se recupera aqui no hospital de Palotina. O que eu lembro foi um estouro. Depois disso, eu só lembro que depois eu já estava no chão, acordei, né? Eu já tentei mexer minhas pernas e minha mão, vi que mexi, minha cabeça também, só que minhas costas estavam doendo muito. Eu até esperei o pessoal da brigada de incêndio da cooperativa mesmo. Tem 2 filhos, Davi, o Lucas e minha esposa, Mayara. Já viu os filhos? Conseguiu vê-los? Não. É o que você fica pensando nessas horas? Fica, né? A primeira explosão na cooperativa foi perto das 5 horas da tarde de ontem. A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar o que provocou o incidente. Outras 4 explosões vieram na sequência. Segundo os bombeiros, elas foram desencadeadas por partículas de grãos que são altamente inflamáveis. Vidros de casas próximas chegaram a estourar e os tremores foram sentidos a quilômetros de distância. Deu aquele tremelico assim. E eu pensei assim, mas será que foi carro que bateu lá na rua, eu pensei, né? Daí a pouco eu saí fora para ver se era mesmo carro que bateu, não era nada. Naquilo chegou a minha bisneta com o celular na mão, ela falou, vô, estourou lá na Cevale, vô. A gente fala agora da rebelião de detentos no presídio Antônio Amaro de Segurança Máxima, em Rio Branco. O motim começou na manhã de ontem e na ação 2 policiais penais foram feitos reféns. Um deles foi ferido com um tiro de raspão no rosto. As forças de segurança foram acionadas com urgência para conter a rebelião no pavilhão de isolamento do presídio Antônio Amaro, unidade de segurança máxima que faz parte do complexo penitenciário de Rio Branco. De acordo com as informações da Secretaria de Segurança Pública, 20 policiais penais faziam a segurança do pavilhão quando os detentos iniciaram a rebelião. Segundo a polícia, os presos tentavam fugir. Na ação, os detentos fizeram um policial penal refém e outro saiu ferido com um tiro de raspão no rosto. Ele foi encaminhado ao pronto-socorro da capital. Os presos usaram a arma do próprio agente. Estou aqui na situação, aí os caras conseguiram acesso ao paiol de arma deles, a reserva. Aí os caras estão com 5 armas longas, fuzil, carabina, parece, 200 munição, calibre 12. As estradas que dão acesso ao complexo penitenciário de Rio Branco foram bloqueadas pela polícia. Familiares de presos e moradores da região foram impedidos de passar pelo local. Quarta-feira é um dia de visitas no presídio, mas após a rebelião, elas foram suspensas. O governo do Acre instalou um gabinete institucional de crise para apresentar medidas e respostas rápidas. Como providências, homens das polícias militar, penal, Gefron e BOP foram acionados. A rebelião só terminou nessa manhã, depois de mais de 24 horas. O governo do Acre afirmou que houve 5 mortes. O Júnior Andrade atualiza as informações. Oi, Marcele, isso mesmo. A rebelião começou ontem por volta das 9h30 no horário local e terminou hoje, após 25 horas. O governo do estado confirma a informação de que houve 5 mortes e que a polícia técnica e judiciária já estão no local para fazer o processo de identificação dos corpos. O policial penal, que foi feito refém na quarta-feira, e um detento faxineiro foram liberados. Uma equipe do SAMU se encontra de prontidão no presídio, oferecendo todo o suporte de saúde necessário aos dois. Uma equipe de Secretaria Nacional de Políticas Penais deve chegar ao estado ainda nesta quinta-feira, com o objetivo de avaliar o cenário e tomar providências necessárias para evitar o desdobramento da rebelião. Júnior Andrade, para o Brasil TV.
Hoje foi o segundo dia de paralisação dos rodoviários na região metropolitana do Recife. Pela manhã, a categoria decidiu permanecer com a greve por tempo indeterminado. O Danilo César tem as informações. Olá pessoal, a greve dos rodoviários aqui na região metropolitana do Recife continua. Hoje pela manhã teve uma reunião no Tribunal Regional do Trabalho com representantes do Sindicato dos Rodoviários e também do Sindicato das Empresas de Ônibus. Não houve acordo e por isso a greve deve continuar. Esse foi mais um dia de agonia aqui na região metropolitana. Muita gente precisou descer dos ônibus em paradas muito antes do destino final ou também tiveram que esperar muito tempo para conseguir pegar o ônibus. O Tribunal Regional do Trabalho determinou que mesmo nesse estado de greve precisaria ter pelo menos 60% da frota, isso nos horários de pico, das 6 da manhã até as 9 horas e também depois das 5 horas da tarde. Mas o que se viu nas ruas da região metropolitana é que tinha bem menos ônibus que isso. E também a greve a paralisação dos metroviários afetou e muito a locomoção aqui na região metropolitana, principalmente na capital de Pernambuco. Danilo César, do Recife, para o Brasil TV. No caso dos metroviários, a paralisação era de 48 horas. Ela começou ontem e, por isso, a previsão é de que termine à meia-noite. As duas greves são por melhorias salariais. Uma carreta de combustíveis e outra bitrem bateram de frente ontem à noite na BR-381, em Minas Gerais. A estrada ficou interditada nos dois sentidos e só foi liberada no fim da manhã. Uma pessoa morreu e outras 4 ficaram feridas. Segundo o Corpo de Bombeiros, o caminhão de combustíveis e a carreta bitrem bateram de frente. E um carro que vinha logo atrás do caminhão girou na pista e bateu num paredão de pedras. O motorista do caminhão morreu no local. Já o motorista da carreta disse que estava bem e recusou atendimento médico. 2 pessoas que estavam no carro foram socorridas por outros motoristas que passavam no local. Os outros 2 ocupantes do carro foram levados pelos bombeiros para o hospital de São Gonçalo. No Distrito Federal, um motorista de 21 anos morreu depois de bater num poste de alta tensão. A suspeita dos bombeiros é que ele tenha recebido uma descarga elétrica ao encostar nos fios caídos na pista. O acidente foi por volta das 10h30 da noite no quilômetro 11 da DF-190 em Ceilândia. A estrada liga Ceilândia a Santo Antônio do Descoberto. As marcas dos pneus ficaram na pista. De acordo com os bombeiros, o motorista perdeu o controle da direção, atravessou essa cerca, capotou e bateu no poste de alta tensão, que ficou pendurado só pelos fios. Vários fios energizados ficaram pelo chão. Quando os bombeiros chegaram, foi preciso esperar que técnicos da Neoenergia desligassem a eletricidade para que o socorro fosse feito. A escuridão e o mato alto também dificultaram o resgate. A priori, quando a guarnição olhou de fora, a gente não conseguiu verificar se tinha uma pessoa dentro do veículo ou fora. Então, após ligar da energia, quando nós aproximamos, ele estava aproximadamente uns 7 passos do veículo. De acordo com os bombeiros, a vítima desceu do carro após o acidente e, ao tentar sair em direção à pista que fica aqui do outro lado, ele passou pelos destroços do poste e vários fios energizados estavam caídos aqui no chão. Então, a principal suspeita é que ele tenha sido eletrocutado. Os bombeiros ainda tentaram socorrer a vítima, mas ela já estava morta. Matheus Santos Ferreira tinha apenas 21 anos. Muito abalados, os familiares não quiseram gravar entrevista. Eles disseram que Matheus morava em Santo Antônio do Descoberto e estava indo trabalhar. Ele entrava às 10 da noite em um frigorífico. O Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão suspendeu o registro do enfermeiro Alberto Rodrigues da Silva, que atuava como falso médico em hospitais do estado e responde por ter provocado a morte de uma paciente durante uma cirurgia plástica.
Com essa decisão, Alberto Rodrigues, que é enfermeiro, teve o registro suspenso até que terminem essas investigações. Essa suspensão que foi dada, então, pelo Conselho Regional de Enfermagem aqui do estado do Maranhão. O enfermeiro ele foi preso no dia 23 de junho e é investigado pela morte de Elinalva de Jesus Dias. Ela morreu depois de complicações decorrentes de uma cirurgia plástica ilegal que teria sido feita pelo Alberto da Silva. E essa cirurgia, de acordo com as investigações, teria sido feita dentro de um hospital municipal lá na cidade de Lago dos Rodrigues, que fica aqui no interior do Maranhão. Na época, a prefeitura lá da cidade de Lago dos Rodrigues chegou a abrir um procedimento administrativo para poder apurar como é que esse enfermeiro havia tido acesso à sala de cirurgia, ao centro cirúrgico lá do hospital, e essa investigação também ainda está em andamento. Segundo a polícia, o Alberto ele já vem sendo investigado por um crime semelhante cometido também no interior do estado, só que nesse caso lá na cidade de Turiaçu, na Baixada Maranhense. Por lá, ele se identificava, na verdade, como Doutor Guilherme. Ele está preso no Complexo Penitenciário São Luís, aqui no Maranhão, aguardando, portanto, então, a finalização desse inquérito e das investigações do caso. Aqui do Maranhão, Nice Ribeiro para o Brasil TV. O desmatamento na Mata Atlântica desacelerou em 2023. Um boletim da SOS Mata Atlântica com dados do MAP Biomas mostra que a área desmatada nos 5 primeiros meses deste ano é 42% menor do que a do ano passado. Mas em São Paulo houve um aumento do desmatamento por uma causa natural: os deslizamentos no litoral norte no começo do ano. O Parque Trianon, no meio da Avenida Paulista, é um exemplo de Mata Atlântica que ainda resiste no coração da capital. Quem frequenta sabe que está num espaço raro hoje em dia. Se faz necessário um lugar desse para nós, porque o nosso mundo, o nosso planeta, ele está realmente necessitando de um espaço como esse. Horário de almoço, por exemplo, um lugar maravilhoso para você descansar seu almoço. Os benefícios para a saúde já são mais que conhecidos pela medicina. Primeiro, pelo que a gente aprende desde a escola, da história das árvores absorverem o gás carbônico e devolverem oxigênio para a atmosfera. E depois, porque as áreas verdes, elas diminuem a temperatura do que a gente chama de ilhas de calor na cidade. O asfalto, ele reflete o sol e aquilo aumenta a temperatura na cidade como um todo, e as áreas verdes resfriam a cidade. Cerca de 1/3 do território de São Paulo ainda é coberto por fragmentos de Mata Atlântica, mas eles se concentram nos extremos da cidade, como na região da Cantareira, na Zona Norte, Parque do Carmo, na Zona Leste, e Parelheiros, na Zona Sul, áreas que merecem atenção. São Paulo, conforme a cidade ela vai crescendo, assim conforme ela cresce, a gente entende que o desmatamento, ele toma conta. E o bom, o ideal é que preserve, O desmatamento do bioma caiu 42% no país, nos 5 primeiros meses deste ano. Mas o estado de São Paulo, junto com o Rio Grande do Norte, Sergipe e Alagoas, foi exceção. Por aqui, a área desmatada cresceu 21%, 31 hectares, o equivalente a 30 campos de futebol. Os dados são do Sistema de Alertas de Desmatamento Mata Atlântica. O Marcos participou do levantamento e explica que os números negativos de São Paulo têm uma razão bem específica. No caso de São Paulo, é a tragédia que teve em São Sebastião. Nem é um desmatamento intencional causado para expansão agrícola, expansão urbana ou mineração. É realmente causas naturais que também são contabilizados. Em fevereiro, o litoral norte acumulou 600 milímetros de chuvas em menos de 24 horas. E além de matar mais de 60 pessoas, a enxurrada varreu grandes trechos de mata nativa dos morros. Para o ambientalista Gilberto Natalini, que acompanha o tema há décadas, houve um avanço do Estado no combate ao desmatamento causado pelo homem. Mas dá para fazer mais, em especial nas áreas de mananciais, como a represa Guarapiranga. Manter essas matas é questão de vida ou morte para a saúde urbana da cidade de São Paulo. O grande inimigo da mata é o crime organizado, o ramo imobiliário do crime organizado, que quer ganhar dinheiro com a venda de terra na região que produz água para a população de São Paulo. Nós não podemos deixar acontecer isso. A seguir, dados inéditos do censo revelam que o Brasil tem 1.300.000 quilombolas. Não saia daí.
Brasil TV de volta com os dados do censo do IBGE de que o país tem mais de 1 milhão de quilombolas. Foi a primeira vez na história que essas comunidades fizeram parte do censo demográfico e puderam se auto-identificar. Em Pernambuco, são 14 territórios quilombolas. As informações foram coletadas pelos recenseadores do IBGE durante a pesquisa para atualizar os dados sobre a população brasileira. Esta foi a primeira vez que o censo trouxe um raio-x sobre as comunidades quilombolas no país. De acordo com o levantamento, Pernambuco tem quase 80 mil pessoas que se declaram quilombolas, menos de 1% do estado. Ao todo, existem 14 territórios quilombolas oficialmente reconhecidos e delimitados em Pernambuco. 6.769 pessoas vivem nesses territórios quilombolas. 72.058 vivem em outros territórios. O coordenador operacional do Censo 2022 em Pernambuco explicou como foi o trabalho para incluir o levantamento dos quilombolas no estudo do perfil dos brasileiros, uma ferramenta importante para conhecer essas pessoas e pensar em políticas públicas que garantam direitos. O IBGE pré-mapeou essas áreas de potencial presença quilombola em todo o território brasileiro, né? E durante a coleta, quando o recenseador, com o seu equipamento de coleta, ele passava nessas regiões pré-mapeadas, o questionário, na hora que estava fazendo o questionário com as pessoas, abria uma pergunta a mais, uma pergunta específica, perguntando: você se considera quilombola? E, naquele ponto, a pessoa respondia se sim, se considerava quilombola ou não. E até se ela respondesse se considerava quilombola, era feita uma nova pergunta, perguntando qual era a comunidade a qual ela pertencia. Ela podia ou não fazer parte de uma comunidade, mas ela podia responder a isso também. Assim como qualquer dado do censo demográfico, né, os dados que são estatísticas oficiais, nacionais, elas são a base para a construção de políticas públicas, né? E, obviamente, que cabe às esferas competentes, aí eu estou falando de prefeituras, governos de estado e a União, né, utilizar esses dados para que se consiga criar as políticas públicas adequadas para que exista uma melhora de vida, na qualidade de vida das pessoas que residem no país como um todo, né? A indústria cervejeira cresceu 11,6% no ano passado, com 180 novas fábricas instaladas no Brasil. O estado de São Paulo é o maior produtor. Destaque para a região Centro-Oeste, que se destaca nesse ramo, mas enfrenta falta de mão de obra qualificada. Que o brasileiro ama uma cervejinha, a gente já sabe, né? Por isso mesmo, o setor vem crescendo nos últimos anos. No ano passado, 11,6% de aumento com a abertura de 180 novas fábricas. Essa mudou o modelo de negócio de cerveja artesanal para industrial e viu um aumento de mais de 100% nas vendas. Hoje a fábrica dá um crescimento muito grande, tá? Na época, a empresa não passava dos 5, 6 mil litros de produção. Hoje nós estamos chegando na casa de 100 mil litros de chopp. Ao todo, o Brasil já registrou 1.729 cervejarias. O estado de São Paulo tem o maior número de empresas. São 387 estabelecimentos. Quando a gente tem uma renda do paulista aumentando, você acaba tendo um direcionamento para isso, né? Para esse mercado. Mas não só isso, a logística de São Paulo ajuda muito. Né? Cerveja é um produto que precisa estar próximo da produção. Quanto mais próximo você está da produção dela, melhor a qualidade da cerveja. Em todo o Brasil, 1 a cada 8 municípios possui pelo menos uma cervejaria registrada. O país é o terceiro maior produtor do mundo, atrás da China e dos Estados Unidos. O setor deve produzir mais de 16 bilhões de litros em 2023, um crescimento de 4,5% em relação ao ano passado. Com o futuro promissor da produção de cervejas, a geração de emprego está garantida. O setor cervejeiro é historicamente muito importante para a economia brasileira. Afinal, são mais de 42 mil empregos diretos que são gerados, fora os indiretos. Aqui nesta fábrica de Bauru, 14 pessoas estão empregadas, além daquelas que vêm trabalhar esporadicamente. A perspectiva é aumentar o número de vagas, mas aí vem a dificuldade de encontrar uma mão de obra um pouco mais qualificada. A gente está abrindo vagas sim, mas no momento a mão de obra é muito difícil aqui na região, tá? Que são vagas para cozinheiro, para braçagem, tá? Para filtragem.
é uma mão de obra muito difícil de achar. Nessa outra fábrica em Agudos, a dificuldade é a mesma. São várias as oportunidades, mas a mão de obra tá difícil. A gente vai vir com os cursos técnicos na área de cervejaria, entendeu? Que é um crescimento, é um segmento que vem crescendo muito e não tem mão de obra especializada. E a mão de obra especializada é super valorizada no setor de cervejaria hoje, né? Os profissionais ganham bem, não tem mão de obra hoje. Então, o grande desafio das cervejarias hoje com esse crescimento é você ter mão de obra para produção, você ter mão de obra para envase, você tem mão de obra para distribuição. Por isso, o espaço da fábrica conta também com salas de aula. O objetivo é formar novos e bons profissionais. Hoje tem uma carência muito grande de um cara que entende de um controle de fermentação, de um cara que entende de uma brasagem, de um mestre cervejeiro. Entendeu? São muito poucos profissionais hoje no mercado. A Daiane foi um achado para a empresa. Entrou como colaboradora na limpeza e, com o tempo, foi aprendendo sobre a produção. Hoje ocupa a vaga de auxiliar, mas já está de olho no futuro. Quero crescer muito, muito, muito. Ainda quero ajudar o Matheus a fazer cerveja, com certeza. O pessoal disse que vai te colocar para fazer o curso aí. Eu quero. Vou participar. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Até amanhã.